Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre... Conselhos. Sobre dar conselhos. Exato. Vamos dar conselhos sobre dar conselhos. Vamos dar conselhos sobre dar conselhos. Então. Vamos explorar as várias formas de dar conselhos, pois os conselhos não nascem todos iguais. Certo. Tipos de conselhos, as nossas intenções por detrás de dar um conselho. Alternativas ao conselho. Sim. Momentos certos para dar conselhos. Os perigos dos conselhos. Sim. E vamos explorar e encontrar juntos forma de explorar a vontade que nós temos de dar conselhos e talvez desta conversa desta semana nasça aqui maior clareza para todos nós sobre quando e como dar conselhos. Sim. Podemos dar melhores conselhos. Também. Como dar melhores conselhos. E que os nossos bons conselhos não sejam desperdiçados. Exatamente. Isso mesmo. Let's go. Boa. Temos alguma coisa, outra para anunciar hoje? Não temos assim propriamente Sim, nada ainda não para leram anunciar. o Tu És Brilhante. Só acho Leiam. que nós já fizemos um agradecimento público que podemos estender novamente a toda a gente que está a tornar o livro Tu És Brilhante, histórias inspiradoras para aumentar a autoestima, a coragem e a confiança, que é dirigido aos mais novos, mas é um livro que está desenhado para adultos lerem a crianças. Está cheio de conselhos. Está cheio de conselhos muito bons para adultos e todas as histórias, são 12 histórias, todas têm perguntas para ajudar a explorar o conteúdo da história juntamente com crianças e também tem algumas propostas de reflexão para os adultos em si. Tem sido espetacular ver o livro nos tops de vendas da FNAC, da UC. As nossas necessidades de reconhecimento e importância. Ficamos todos contentes. Mas a parte melhor é que continuam a chegar através de partilhas nas redes sociais. É muito fixe ir ao Instagram, ir ao Facebook e ver que as pessoas estão a partilhar fotos do livro e também comentários sobre o livro e também há pessoas que nos mandam mensagens a nós. E hoje nós estivemos a falar com... Uma pessoa mostrou-nos, a Mariana Dorei até, que se calhar algumas pessoas conhecem, tinha oferecido o livro aos filhos com uma mensagem pessoal, uma dedicatória dos pais para os filhos no livro. Sim. Achei uma ideia brilhante, por isso quis partilhar também. Sim, é uma boa ideia. Nós estivemos a falar com a Mariana no programa Filhos e Cadilhos do Porto Canal. Depois, quando o programa sair, nós também partilhamos aí nas nossas páginas a conversa, que foi bem boa. E, portanto, fica aqui um agradecimento a todas as pessoas que estão a comprar o livro, mas mais do que comprar, que estão realmente a ler. E eu espero que chegue até as bibliotecas assim também. Dessa história. Sim, uma das coisas lindas que aconteceu esta semana foi que a minha mãe me disse que tinha lido as histórias e que tinha optado por ler. A minha mãe, que é uma leitora ávida, né? Uma leitora profissional, e ela decidiu pegar num livro assim com uma mente principiante, quase como se fosse uma criança, e leu as histórias uma em cada dia. Ela também disse que só podia ler uma de cada vez, senão era demais. Uma de cada vez, que era e achei isso muito interessante. E depois a minha mãe fez-me uns comentários sobre uma história em particular e a descrever como a história a tinha ajudado. Eu achei isso muito bonito e fiquei também feliz porque nós escrevemos as histórias também a pensar nisso. E algumas destas histórias ajudam-me a mim, pessoalmente, a lidar com alguns desafios. Eu acho isso muito fixe. Yeah. Sim. Pronto. Boa. Vamos aos conselhos? Let's go. Vamos a isso. Então, Pedro, hoje eu quero dar conselhos sobre dar conselhos. Queres dar conselhos sobre dar conselhos? Eu acabei no outro fim de semana a certificação em parentalidade consciente, o nível 1, e há uma coisa que... Estás tranquila hoje? Estás assim a falar de uma forma tranquila? Estou. Estás? Achas? Sim. Isso é bom ou é mau? Não sei, pareceu-me assim uma coisa assim meio cansada, assim, estive a dar. Vai. Agora com mais energia. Eu estou cansada, ou seja, isso foi a tua forma de dizer, Mia, então... Não, estava-te a dar um conselho. Não solicitado. Exato, aí está. E um dos grandes desafios que eu noto que existe nos relacionamentos pais e filhos, mas não só,
tem a ver com a nossa vontade de salvar o outro dos seus desafios e das suas emoções difíceis e dos momentos de dor. E mais especificamente, eu tenho uma crença que nós damos demasiados conselhos uns aos outros. Conselhos não solicitados. E que essa tendência, o nosso dar de conselhos tem muito mais a ver com as nossas necessidades de contribuir para o bem-estar do outro, de sermos importantes para o outro, de parecermos inteligentes e espertos, do que realmente uma tentativa de ajudar o outro a resolver a sua situação e satisfazer as suas próprias necessidades. E gostava de falar um bocadinho sobre isso, as consequências disso, não é? Que comecei aqui por elaborar um bocadinho, mas também o que fazer em vez de e quando dar conselhos. Nem todos os conselhos nascem iguais. Exato. Ou seja, eu acho que para eu conseguir comentar a tua afirmação, que me pareceu adequada, só que fiquei logo com vontade de pôr aí uns ses e uns dependes, certo. porque parece-me que, embora na estrutura seja igual, o conteúdo é diferente quando eu te digo assim, olha, Mia, tu começas-me a falar de um desafio que tens. Estou chateada por causa disto, ou olha, tentei fazer uma coisa, não correu nada bem. E eu decido dar-te um conselho. Muitas vezes não é propriamente uma decisão, não é? Lá está a consequência das minhas necessidades, simplesmente sai. É a minha forma de interagir. Só que repara como seria um pouco diferente. Eu dar-te um conselho do género, olha, Mia, nessa situação, o que tu tens que fazer é não sei o quê. Isso é um tipo de conselho. Certo. Não é assim muito... direto. É muito óbvio que é um conselho. Sim, mas também o conselho é que tu faças aquilo que eu te estou a propor fazer. Certo. Né? Depois, também podia ser um conselho, assim, com um bocadinho mais de possibilidade. Dizer assim, olha, Mia, nessa situação, uma coisa que eu acho que tu talvez possas fazer ou experimentar é isto. Continua a ser um conselho. Só que já é um conselho, assim, um bocadinho que cria mais espaço para a tua tomada de decisão. Né? E ainda pode ser um conselho simplesmente, olha, Mia, eu acho que se calhar tu devias conversar com alguém sobre isso, ou se calhar devias refletir um pouco mais sobre as consequências. Aí já é o conselho, já é uma sugestão de reflexão. São tudo conselhos. Sim, é um conselho a pedir conselho. Talvez. Também às vezes vem mais disfarçado. Tipo, eu partilhando tu apresentas-me um desafio com um dos nossos filhos, por exemplo. E eu, olha, vou partilhar contigo o que é que eu fiz nesta situação e começo a contar uma história que me envolve a mim, onde eu tive sucesso com aquilo que eu fiz. Isto também é um conselho disfarçado. É um conselho disfarçado, mas eu acho que é muito diferente por exemplo, da primeira proposta que eu fiz. Sim, e não estou a dizer que não é muito diferente. É efetivamente muito diferente. Efetivamente muito diferente e pode ter efeitos parecidos, às vezes, como um conselho mais óbvio. Sim. Pode ter essa consequência, só que o espaço que tu estás a criar para a minha tomada de decisão e para a minha reflexão e para o meu assumir de responsabilidade é totalmente diferente. Porque é diferente alguém dizer-me assim, Pedro, porquê que tu fizeste isso? E eu dizer, olha, eu fiz isto porque estava com um desafio, partilhei com a Mia e a Mia contou-me uma história sobre uma coisa que ela fez. E eu fiquei com vontade de experimentar fazer. Okay? É diferente de, porquê que fizeste isso? Porque a Mia disse-me. Aqui, na primeira versão, acho que eu assumo mais responsabilidade. Porque tu acabaste. Claro que eu entendo que ao contares-me uma história, estás-me a influenciar, não é? Estás-me a dar uma possível alternativa. Mas eu acho que na sua essência são mesmo formas diferentes de dar conselhos. Com consequências diferentes. Vou-te dizer uma das consequências que eu acho que todos esses conselhos têm em comum. Efeitos possíveis, ok? Dependendo também dos contextos. Uma coisa é que a pessoa que partilhou o seu desafio não se sente ouvida.
Porque em todas essas situações que fazemos aqui, há um risco de que eu não me sinta ouvida, porque muitas vezes há mais para contar antes da outra pessoa começar a dizer o que fazer ou partilhar a sua versão de uma história parecida e a solução Mas aí estás a partir de um pressuposto, não é? Estás a partir do pressuposto que eu dei-te, por exemplo, um desafio e tu me deste logo uma sugestão ou me contaste logo uma história. Mas é isso que eu acho que fazemos muitas vezes. Ok. É exatamente isso que eu acho que nós não damos tempo ao outro para partilhar realmente o que se passa com ele antes de fazermos estas coisas que estamos aqui mas a falar. Mas aí eu há pouco comecei por propor que os conselhos não nascem todos iguais, não é? Exato. E eles não nascem todos iguais na sua estrutura, no seu conteúdo e também no seu tempo, não é? Porque é diferente eu fazer-te uma proposta ou dar-te um conselho ou contar-te uma história sobre uma coisa que funcionou comigo depois de tu teres falado durante 10 minutos sobre o teu desafio, de ter feito perguntas e tu te teres relacionado muito com a informação que tens entre ti, ou tu nem sequer me explicaste bem qual é o desafio e eu já estou a dar um conselho. Nem te interessaste pelas minhas emoções e minhas verdadeiras necessidades naquela situação. Será que eram realmente tão parecidas como as minhas que a estratégia que eu utilizei faz sentido na sua situação? Muitas vezes nem fazemos essa avaliação. Estamos tão... Estou a fazer N julgamento agora, eu sei disso. Mas acho que estamos tão sedentas de sermos ouvidos que não ouvimos. E daí uma forma de eu ser ouvida nesta situação, eu partilhar e satisfazer uma série de necessidades minhas, eu partilhar como é que eu resolvi uma situação parecida. E partimos muito rapidamente para esse... Atenção, com as melhores das intenções, muitas vezes. Eu estou a pensar nisso porque isso acontece muito aqui no âmbito de... Estamos aqui a falar de parentalidade. Porque tu começaste, ias ligar inicialmente com a experiência que tiveste certo, e isso eu observo muito isso, que no nosso ambiente não é muito vulgar a pessoa diz faz isto, faz aquilo, porque não é algo que dentro da parentalidade consciente se promova. No entanto... faz-se muito esta olha, vou dizer como é que eu resolvi esta situação, não é? Em vez de dar tempo para explorar a situação da pessoa que partilhou uma história, dar espaço a essa pessoa explorar mesmo o que se estava a passar e depois sim, podemos eventualmente partilhar a nossa solução ou não, e podemos primeiro perguntar, olha, queres saber o que eu fiz numa situação parecida? Faz sentido para ti? Isso é muito diferente. O que é que eu observo? Não é? A gravação deste episódio vai me dar tanto jeito, minha. É? Sim. O que é que eu observo muitas vezes quando eu estou no palco? Imagina, alguém partilha uma situação e pede um input meu. O que eu sinto mesmo é que a pessoa pede, na realidade, mais um input do que um conselho meu. E procuro responder mediante isso. O que acontece muitas vezes é que há outras pessoas... Mas apresenta aí a diferença, o que é para ti a diferença entre um input e um conselho? O input é as minhas reflexões sobre aquela situação. Okay. O que é que eu acho que nós podemos explorar mais naquela situação. Ok? Porque um conselho seria mais faz isto ou faz aquilo. Um bocadinho acho que é um bocadinho parecido com aquela diferença entre os dois tipos de conselhos que tu estavas a dizer antes. Um é muito mais direto, o outro mais exploratório. Faz sentido essa explicação? Sim, porque nesse caso também o teu input também é uma forma de conselho. É uma forma de conselho. Talvez possas pensar nisto, ou talvez possas refletir sobre aquilo. O que acontece imensas vezes é que há outras pessoas que demonstram muita vontade de partilharem soluções, as suas soluções. Não é? E eu percebo que isto tem a ver muito mais com as necessidades delas, na realidade, naquele ambiente, e também uma vontade de contribuir para o outro. Não duvido disso. O que noto é, na cara da pessoa que começou com a sua partilha, eu não quero utilizar a palavra desilusão, porque isso também não seria isso, mas é é uma mudança que não é da abertura.
É uma mudança... Quando dás um conselho. Quando as pessoas começam a dar conselho. A partilhar as suas experiências também. Ok. De uma forma dessa... Não tenho a certeza que também estou a fazer entender agora. Portanto, imagina, estou aqui a imaginar, portanto, eu chego, relato uma situação minha, tenho um desafio, e tu começas a falar de uma experiência tua. O teu objetivo é que a tua experiência me possa ajudar, mas tu achas que se calhar vai haver uma certa desilusão de agora isto é sobre a minha, não é sobre mim, ou já não é sobre a minha situação. Certo. Achas que é isso? Sim, também, eu noto isso também quando, por exemplo, há um grupo de pessoas que se juntam e começa a falar de um desafio e os outros estão logo, mas o que tu tens de fazer isso e eu já fiz, sabes o que eu fiz com o meu filho, fiz isto, aquilo e há tipo não é uma ajuda, isso eu quero dizer. Partilharmos as nossas histórias pode ser uma grande ajuda depois de termos ouvido melhor o outro, não é? Estou com um dos nossos filhos que tem um desafio. Se eu for logo dizer, olha, quando eu era pequenino eu fiz isto, aquilo, o que é que acontece? Ele vai ser muito resistente à minha história, vai dizer, mas eram outros tempos, mas não era bem assim, tu és diferente do que mim. As crianças muitas vezes são mais honestas nessa situação, são mais frontais connosco. Um adulto sempre vai só cruzar os braços e pronto, já não é sobre mim, não é? Mas a criança vai nos oferecer mais resistência nisso. Mas se eu oferecer mais espaço à criança para ela contar a sua história, eu às vezes depois posso dizer, olha, isso lembra-me de uma situação minha quando eu era da tua idade, e há uma outra abertura, né? Agora, que nós podemos fazer isso passado algum tempo, passado um bocado, não é logo despejar as nossas histórias por cima das pessoas. Isso quer dizer. Sim, acho que nessa situação que relataste agora, não é? Além de aumentares o tempo entre a partilha inicial do problema e depois a tua sugestão, também fazer estas perguntas não é só exclusivamente para a outra pessoa se sentir mais vista e reconhecida. Também depois a tua história ou a tua sugestão disfarçada de história, ela também vai ser mais adequada ao problema que a pessoa realmente tem. Eu posso adaptar a forma como eu conto a minha história para ela, a ajuda que ela possa oferecer-se maximizar, não é? Sim. Às vezes quando eu passo por essa situação assim em momentos muito públicos, não é? Por exemplo, estou a fazer uma palestra, estou a fazer um curso e alguém conta uma situação. Lá está, com o objetivo de eu fazer algum comentário ou entregar alguma sugestão. E claro que eu muitas vezes tenho a sensação nítida de se eu estivesse numa conversa de 1 para 1, eu tinha de fazer muitas perguntas agora. Claro. Até e dizes muitas vezes até isso. chegar a uma sugestão. Muitas vezes digo, ok, certo. Agora o ideal seria termos, por exemplo, uma conversa de coaching. Portanto, eu vou dar, muitas vezes salto para a sugestão ou para a história. Às vezes vou buscar histórias de coisas que aconteceram com clientes, com alunos ou comigo diretamente. E sei que às vezes no final pergunto, ok, ajudou. E às vezes a pessoa diz, mais ou menos, ok, porque a situação não é bem aquela. Pronto, e às vezes surge a hipótese de fazer mais perguntas, outras vezes estamos numa situação em grupo e não há assim propriamente o tempo, não é o tempo nem o lugar para explorar isso. Mas sim, eu acho que concordo bastante contigo. Nesta semana, há uns dias, uma pessoa nas redes sociais mandou-me uma fotografia de um livro, portanto, da página de um livro, desenvolvimento pessoal, e pediu-me a minha opinião sobre o que estava lá escrito. Né? O livro diz... não interessa assim muito entrar em detalhe, mas a ideia básica que estava ali expressa é o que tu tens é que tu tens pontos fortes e pontos fracos, o que tu tens é que maximizar os teus pontos fortes. Porque se tu investires o teu tempo a tentar melhorar os teus pontos fracos, eles nunca vão ser grande coisa porque são fracos, e como não consegues ter tempo nem recursos para tudo, vais acabar por desperdiçar os teus pontos fortes, que são aqueles que realmente podem fazer a diferença. E portanto há ali um pedido de, o que é que tu achas sobre isto? E o meu comentário foi, inicialmente, nem foi sobre o conteúdo propriamente dito, mas foi mais sobre a estrutura, que eu disse. Eu acho que a minha resposta foi qualquer coisa do género, olha, a primeira coisa que me ocorre dizer, como coach e instrutor de desenvolvimento pessoal, é que depende. Né? Muito raramente tu vais ver ou ouvir ou ler a fazer sugestões genéricas destas, a dar conselhos genéricos destes.
Porque, na realidade, depende. Eu, pessoalmente, e as pessoas que eu acompanho já passaram por situações onde foi determinante, esquece os pontos fracos e explora ao máximo o teu ponto forte nesta situação, mas já houve muitas situações onde foi por trabalhar ou desenvolver um chamado ponto fraco que as coisas mudaram. Certo, depende de que tipo de pontos fracos e pontos fortes estamos a Claro, falar. Depende das situações, dos contextos e depende da intenção que tu tens para uma determinada coisa. Ou seja, depende. Depende, não é? Só que o que ali logo me chamou a atenção, pronto, eu também não quis, nem me competia naquele caso estar a fazer nenhum comentário sobre, assim, mais de julgamento ou de avaliação daquele tipo de abordagem, mas que é uma abordagem que não me atrai de todo, não é? E ainda por cima é de um livro que em si também não me atrai, e portanto, eu depois fiquei quase com vontade de agarrar outra vez, tenho aqui ao meu lado o nosso livro Inspiração para uma Vida Mágica, não é? As 11 respostas essenciais para uma vida com mais leveza e serenidade. Quando começamos a folhear o livro e a ler o livro, nós damos muitas sugestões, só que as nossas sugestões, por isso é que eu estava quase com vontade de deixar-me rever isto, também há algumas sugestões do género, olha, nesta situação faz isto. Mas são muito mais sugestões, muito mais convites à reflexão, não é? São muito mais convites a ponderar sobre, ou utilizar um determinado prisma, um determinado filtro. Olha, experimenta olhar para a situação à luz desta ideia. E a inspiração para uma vida mágica é muito mais isto do que faz assim, não é? E eu depois até me pus a pensar, este parágrafo sobre os pontos fortes e os pontos fracos, ele de facto até poderia ser mais interessante se tivesse sugestões que podiam ser na mesma muito fortes, porque eu posso dizer, olha, eu acho que tu pensares e refletires sobre se é mais importante explorares os teus pontos fortes ou desenvolver os teus pontos fracos, eu acho mesmo que é uma questão fundamental para tu poderes ter sucesso. É forte, mas continua a ser um convite à reflexão. Eu não te estou a dizer faz uma coisa ou faz outra, mas estou-te a dizer reflete sobre isto. Não é? Quer dizer, estás a dizer reflete sobre isso no imperativo também, certo, não é? Certo, porque aqui é mais forte. Já não estou a dizer, olha, podes talvez considerar a possibilidade de refletir. Estou a dizer, olha, reflete sobre isto. Sim. Mas ainda assim, o convite à reflexão não te dá logo uma solução. Era isso que eu ia dizer, a diferença está aí, não é? O tipo de conselho é diferente, porque o tipo de conselho está a ver com a pessoa descobrir a sua solução e não oferecer a solução. Isso é que é diferente. Mesmo assim, ligando agora qual era assim o meu início aqui, mesmo assim isso pode ser um entrave à comunicação e ficar a conhecer melhor o outro, não é? Porque eu até podia fazer ainda mais diferente e perguntar o que é que achas sobre uma reflexão em relação a isto, né? Seria ainda... Claro que isto às vezes é muito afastado porque nós estamos aqui a refletir sobre os conselhos não são todos iguais, eles têm diferentes estruturas, têm diferentes intenções e também aparecem em diferentes momentos do tempo e podem ser mais ou menos informados, não é? Porque nós também podemos aferir a qualidade do conselho, não é? Que é o conselho vem de um sítio de grande informação e até de autoridade em relação a este tema, não é? Estás-me a pedir um conselho sobre... Pedro, quantas horas é que eu devia dormir por noite? Mas aí disseste a palavra-chave, pedir-te. Ok, bom. Então, não estás a pedir, mas dizes-me assim, eu durmo 6 horas por dia e faço isto assim, não é? E sem me pedires nenhum conselho, imagina que eu sou o maior especialista do mundo em sono, que anda há 10 anos a investigar esta questão e que perante isso digo assim, olha, Mia, aqui é importante isto ou é importante aquilo. Não é? Portanto, vem um conselho de um sítio que eu estou muito seguro em relação à informação que estou a passar. Outra coisa é aquele conselho que é mais bitite. Óbvio, mas a qualidade desse conselho não determina a forma, não é o determinador número 1 em relação à forma como a outra pessoa vai receber esse conselho, se vai fazer alguma coisa em relação a isso ou não. Não é? Porque se calhar se o que precedeu esse conselho foi
um mostrar de interesse sobre a minha situação e o sono, e depois vem isso, ainda por cima de uma pessoa com muita autoridade, eu vou receber isso de uma forma muito diferente, não me vou sentir julgada, certo. Mas se eu faço essa partilha que eu dormi, a pessoa diz logo, tu tens que fazer isto, em princípio eu vou me sentir julgada e muito menos aberta a esse conselho, mesmo vindo de uma pessoa com muita autoridade. É essa dinâmica aqui que eu quero chegar. Bom, ainda assim, se for, quando os outros me dão conselhos não solicitados, não é? Porque acho que é neste domínio, agora entendo que também estás a retirar aqui da equação, quando eu chego a mim, dá-me um conselho em relação a isto. Ou o que é que tu achas sobre isto? É tipo, conselhos não solicitados. Quando alguém me dá um conselho não solicitado, eu às vezes, pelo menos, entendo que, ok, esta pessoa, eu comecei a falar de um problema e ela disse-me, olha, pá, tens que fazer isto. Porque ela todos os dias está a lidar com pessoas com este problema e já tentou milhentas vezes. E ela, se calhar, claro que me podia fazer perguntas, mas há algumas coisas que ela consegue observar que nem eu sei que são relevantes e, portanto, o conselho vem aqui num sítio muito importante. Eu lembro há uns anos pedi ajuda a um nutricionista, que é um nutricionista muito conhecido. Ele tinha sido meu aluno num discurso da Life Training. E eu disse assim, olha, podes-me dar aqui, pedi um conselho, mas olha, podes-me dar aqui algumas dicas em relação à minha alimentação, que eu neste momento estou aqui com os desafios. E ele disse, sim, ele disse, manda-me só assim, rapidamente, assim, o que é que tu hoje em dia estás a comer, assim, normalmente, pequeno almoço, não é? E eu fiz assim um documento muito rápido e mandei. E ele não me fez mais nenhuma pergunta, porque claro que havia ali algumas questões relevantes para tu depois a seguir poderes montar uma alternativa. Há questões que são relevantes, não é? Que é se tenho tempo para preparar um pequeno almoço mais elaborado, a que horas é que eu pratico desporto. Havia ali uma série de coisas que eu não sabia. Só que ele tem experiência suficiente para olhar para aquele plano. Sabes qual foi a resposta dele? E a resposta dele foi, deves estar a gozar comigo. É isto que tu comes, deves estar a gozar comigo. Pronto, e depois mandou-me um outro plano. Claro que, o plano que ele mandou, depois a minha aderência foi média, lá está, porque isto não encaixa exatamente naquilo que eu consigo fazer. Mas nós também, também outra situação, não é? Porque tu pediste especificamente conselhos. Eu tenho muitas pessoas que me pedem especificamente conselhos. E às vezes eu não dou e isso deixa a pessoa chateada. Mas no fundo eu estou aqui a falar naqueles momentos onde nós temos uma relação que nós queremos cultivar, uma relação com o filho, por exemplo. Eu tenho um acordo, eu acho que eu já partilhei isto aqui, eu tenho um acordo com a nossa filha mais velha, que ela agora tem 19, mas o acordo é para ir desde os 11, 12 dela, que é eu só dou conselhos solicitados. Foi assim um momento de grande insight que eu tive uma situação em que acabou num conflito, precisamente porque eu estava a dar conselhos em vez de ouvir, não é? E acredito que na grande, eu acho que me atrevo a generalizar, que na grande maioria das situações nós não precisamos de dar conselhos. E o facto de nós termos tanta vontade de os dar, mesmo através das nossas próprias histórias, isso afasta em vez de aproxima. E é isso que eu gostava de chamar aqui a atenção, so to speak, não é? De tomarmos consciência destes momentos em que nós temos a oportunidade de ficar a conhecer o outro melhor, mas travamos essa oportunidade com um conselho. Certo. Estás a pensar em alguma coisa? Não, estou a pensar que eu ainda estou preso eu concordo com tudo o que tu disseste. Faz mesmo sentido. Okay? Aliás, isto às vezes é um desafio pessoal, que é eu em algumas áreas, nomeadamente nas áreas do desenvolvimento pessoal, como eu ando há 15 anos a trabalhar com estratégias para tudo e mais alguma coisa, tenho muita vontade às vezes de dizer assim, olha, experimenta fazer isto, está aqui uma estratégia. E mesmo tendo eu o treino todo de coaching e ensinando coaching, fazendo coaching todos os dias, às vezes continua a ser um desafio, que é, eu tenho aqui um quick fix, não é? Tenho aqui uma solução rápida. Só que, porquê que eu estou aqui com vontade de rir? Porque quando estou no papel contrário, ou seja, é outra pessoa que me dá um conselho não solicitado, há conselhos não solicitados que tu dizes, ok, até posso ficar um bocado resistente, não perguntei nada à pessoa, mas quando olho para o conselho em si digo, mas este conselho veio de um sítio de experiência. E a pessoa, olha que engraçado, está-me a falar numa coisa, eu sozinho não ia chegar lá, eu ia demorar.
Outras vezes os conselhos são só estúpidos. Estúpidos, lá está, vindo de um sítio de boa intenção. Mas às vezes são até um bocadinho estúpidos no sentido de a pessoa acha mesmo que eu nunca pensei nisto. Certo. A pessoa acha mesmo, sei lá, às vezes recebo um conselho, por exemplo, depois de ter feito uma palestra, e às vezes acho engraçado que recebo... Uma coisa é a pessoa dar-me um feedback sobre como é que ela se sentiu, ou o que é que ela... Que é sobre ela. A sua experiência. E isso é sempre ótimo e genial, porque isso é aquilo que eu não consigo aceder diretamente. Certo. Isso é sempre enriquecedor. Nem que seja para a pessoa dizer, gostei muito, ri muito naquela parte, fiquei a pensar naquela, uma coisa com que eu não concordo, uma coisa que nem entendi. Ótimo. Isso é espetacular. Mas quando a pessoa chega e diz assim, olha, eu acho que tu naquela parte tens que fazer não sei o que é. Mas isso veio da tua experiência a fazer palestras, veio de teres assistido muitas vezes às minhas palestras e reparaste que há ali uma parte que... De onde é que isso veio? E às vezes vem num sítio só... Até estúpido foi uma palavra forte, não é? É mais... a palavra certa vem num sítio assim um bocadinho inocente, sabe? Ingênuo. Vem num sítio de ingenuidade, que é a pessoa acha mesmo que eu nunca pensei nisto. Sim. Sabes? Ou que isto vai ser uma coisa nova para mim. E eu acho isso... às vezes pode ficar um bocado resistente. Ao mesmo tempo também é delicioso. Ao mesmo tempo também é delicioso. Sim, mas isso também deve acontecer. Por exemplo, alguém que... Às vezes penso nisso. Imagina. Penso nisso estamos num torneio, um non-stop de paddle, por exemplo. E a seguir as pessoas se juntam-se ali, bebem uma cerveja e conversam. E muitas vezes não fazem a mínima ideia sobre as profissões das diferentes pessoas ali. Ou em outras situações sociais também, onde não tens esse conselho. Eu também tenho alguns amigos que são médicos, por exemplo, e as pessoas não sabem que são médicos, mas as outras pessoas começam a dar dicas sobre não sei o quê, de uma doença qualquer, e está lá alguém que se calhar... Não, e podem lhe dar uma dica até a ele. Exatamente. E isso também já me aconteceu em relação a questões relacionadas com mindfulness ou de parentalidade, não é? E acho que isso também isso mostra-nos a nossa pouco treino na curiosidade pelos outros. No outro dia uma pessoa começou-me a explicar como é que funcionavam as taxas de juros, não é? Eu sou economista. Certo. Sim, eu tenho pessoas que me têm falado sobre coisas de um dos meus livros, por exemplo. Ou pessoas que vêm a falar sobre a Suécia, ensinar-te coisas isso também já me aconteceu muitas vezes. Sobre a Suécia. Sim. Pronto, mas o apelo aqui, não é? A minha frustração, acho que tem a ver com isso. Os conselhos têm o seu lugar, obviamente. E já recebi excelentes conselhos na minha vida. Principalmente aqueles em que eu me senti ouvida e vista na minha situação. E que houve consentimento em relação ao conselho. Até porque o dar um conselho, quando vem não desse sítio mais de... a minha necessidade pessoal que me leva a dar um conselho ou para me sentir importante ou porque quero salvar o outro. Quando vem num sítio mais informado e mais deliberado, que é ok, a minha intenção é ajudar esta pessoa, ouvia, pensei sobre isto, deixa-me dar um conselho. Isso também implica uma certa responsabilidade. Eu meio a brincar, meio a sério, costumo dizer que eu trabalho às vezes como coach e outras vezes como estratega. Como estratega cobro mais dinheiro. E isto é meio a brincar, meio a sério. Meio a sério porque é de facto o que acontece. Mas, qual é a diferença? É que eu como estratega, o estratega dá conselhos. O estratega diz, olha, então depois de pensar nesta situação, a minha proposta é fazer assim. A minha proposta às vezes é para outra. A minha proposta é que faças assim. Isto tem aqui um grau de responsabilidade muito maior do que só, que não é só, guiar a pessoa, né? Ajudar a explorar. Eu digo só porque isso às vezes é muito difícil. Às vezes é mais difícil do que dar conselhos. Só que não tem essa responsabilidade associada de foi o Pedro que me disse para fazer assim. Certo. Sabes que eu estava aqui a pensar, que eu estava a dizer que há muitos bons conselhos que assim são desperdiçados, não é? Quando não são dados com consentimento e no momento certo, não é? Em princípio com consentimento no momento certo, diria eu, são desperdiçados. Não, mas digo no momento certo porque
eu posso-te pedir ao Mia. Ok, sim. Dá-me aqui um conselho sobre isto. E tu, em vez de me dares logo o conselho... Vou fazer mais perguntas, fazer assim, mais... Sim, certo. Sim, mas acho que... E principalmente na relação pais e filhos. Acho que nós todos temos muitos bons conselhos para dar aos nossos filhos, mas damos os filhos sem consentimento no momento errado. E são desperdiçados, porque depois quando os revisitamos e tentamos dizer outra vez, se calhar, como já foram ouvidos e não correu muito bem, não são muito bem ouvidos outra vez, e depois acabamos de dizer coisas, mas eu já te tinha dito que, e estamos outra vez a enterrar ali. Lembras-te mais ou menos a meio aqui da nossa conversa, eu me comecei a rir e disse, esta gravação vai-me ser muito útil. Sim, eu estava a pensar num tipo de situação específica, num tipo de situação em que eu sou o receptor dos teus conselhos em relação a algumas coisas que têm a ver com a casa, com a família, etc. E foi mesmo interessante a forma como formulaste isto, que é quase sempre os teus conselhos são adequados. Quase sempre os teus conselhos contêm em si boas estratégias ou soluções melhores do que aquelas que eu estou a utilizar. Só que eles muitas vezes são desperdiçados. Porque muitas vezes... eu sinto que o conselho vem num sítio de julgamento, ficaste chateada comigo, estás frustrada porque eu... se calhar insuficiente muitas vezes penso que o que eu imagino a Mia deve estar irritada, não acredito que este gajo fez isto outra vez, e pumba! E nesses momentos, ou eu faço um grande trabalho interior de, ou então o tipo de emoções que eu sinto, elas vão bloquear afastamento. O teu conselho. E depois só mais tarde, num momento diferente, em que tornamos a conversar, em que eu já estou em condições de receber o teu conselho, é que, pronto, claro que isto faz sentido. Eu até te costumo dizer que consigo-me lembrar ao longo da nossa vida de 2 ou 3 vezes que tu me deste conselhos que eram genuinamente estúpidos. Não é? E 2 ou 3 vezes em 25 anos. Porque em 99,9% dos casos o teu conselho é adequado, só que eu não estou sempre em condições de o receber. E às vezes a responsabilidade é totalmente minha, mas outras vezes a responsabilidade é do momento e da forma que tu escolheste para dar o conselho. Gostaste deste conselho que eu te dei agora? Gostei. Muito bom. Se eu quero que o meu conselho seja realmente bem recebido e usado, tenho que ter cuidado no momento em que... Mas às vezes só queremos satisfazer a nossa necessidade. Mas às vezes esses conselhos são mesmo disfarçados em muito julgamento. Tipo, a intenção, se calhar não é verdadeira. A intenção é mostrar ao outro... É só mostrar que eu sei que tu estás errado. Sim, estás a fazer mal. Não é assim que se faz. Sim. Mas eu acho que podíamos olhar aqui para os conselhos um bocadinho como a forma que eu digo aos nossos filhos em relação aos palavrões, não é? Os palavrões existem por alguma razão e têm uma função importante na nossa língua e na forma como nos relacionamos até. Só que se as utilizarmos com demasiada frequência, perdem a sua força. Como os conselhos. Não é? É como os conselhos. Olha, acho que é uma boa forma de terminarmos aqui esta nossa conversa. Com esse conselho, se tu começaste por dizer que ias dar conselhos sobre conselhos. Certo. E esse é um bom conselho. Sim. Os conselhos são como os palavrões. Se forem demasiado utilizados e utilizados em momentos inadequados, eles perdem a sua força. Totalmente, né? E a outra pessoa não vai ficar contente connosco de toda, né? Sendo que palavrões não é para insultar ninguém. Atenção, é só... Olha, acho que ficamos em excelentes... Criamos aqui uma excelente ligação com a prática inspiradora que vamos propor já a seguir. Boa. Espero que a conversa tenha sido tão boa para ti como foi para mim, porque ajudou-me aqui a clarificar um bocadinho alguns desafios pessoais que eu tenho em receber conselhos e também na escolha do momento certo para dar um conselho. Acho que vou ser melhor conselheiro a partir de agora. Que possamos todos refletir sobre isso. Exatamente. Tá. Fica aqui o convite. Não é? Fiquem por aí para a prática inspiradora. Obrigado, Mia. Obrigada, Pedro. A prática inspiradora desta semana talvez seja um pouco desafiante e é por isso mesmo que ela pode ser tão valiosa. Durante os próximos dias, quando estiveres numa conversa com um adulto, com uma criança, um familiar, um colega, e sentires uma grande vontade de dar um conselho, de dizer à outra pessoa o que é que ela deve fazer ou como é que ela deve resolver um problema, respira fundo
e em vez do conselho faz 2 ou 3 perguntas. Perguntas que te ajudem a obter mais informação, que ajudem também a outra pessoa a tornar mais clara qual é a sua dificuldade, ou até chegar ao ponto em que ela própria te faça o pedido em relação à tua sugestão. Quer isto dizer que a prática inspiradora desta semana é a de suster o nosso ímpeto de dar sugestões, em vez disso, fazer perguntas com curiosidade, para que se mais tarde quisermos ainda assim dar uma sugestão, que ela venha de um sítio mais informado e de preferência depois de um pedido da outra pessoa em relação à nossa sugestão. Fica à vontade para partilhar connosco como é que correu a experiência. Já sabes que podes utilizar o grupo do Telegram do Podcast IVM ou podes-nos mandar uma mensagem nas redes sociais. Nós vamos ficar muito contentes de saber como é que corre esta prática inspiradora desta semana.